Quando o abismo das drogas surge à sua frente, mais do que nunca suas escolhas indicam onde você vai chegar. O álcool causa dependência física e psicológica, além de doenças como depressão, hepatite e cirrose. Das internações decorrentes do uso de drogas, mais de 90% são causadas pelo alcoolismo. Pense bem para onde ir quando surgir esta opção do seu caminho, pois a pior decisão pode ser dar um passo à frente. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Criciúma. Boa tarde a todos os vereadores, todas as vereadoras. Boa tarde à comunidade que nos assiste. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Vereador Antônio Manuel. Presente. Presente. Vereador Arleu, presente. Vereador Daniel. Ausente. Vereador Edivânio. Presente. Vereadora Giovana Zanetti. Presente. Vereadora Giovana Mondardo. Presente. Vereador Paulo. Presente. Vereador Juarez. Presente. Vereador Júlio. Presente. Vereador Manuel. Presente, vereador Márcio. Presente, vereador Miguel. Presente, vereador Nicola. Presente, vereador Badias. Presente. Presente, vereadora Roseli. Presente, vereador Salésio. Presente, vereador Zairo. Presente. Presente. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Salmo 150. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvem-o no seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem ao som de trombeta, louvem com lira e harpa, louvem com danças, louvem com instrumentos de cordas e com flautas, louvem com ressonantes e com sons sonoros. Solicito que faça a leitura do expediente. 44ª Sessão Ordinária, 29 de 6 de 2021, expediente, projeto de lei complementar do Poder Legislativo, PLC-PL 003-2021, de autoria da mesa diretora, indicação 785-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, requerimento 437-2021, de autoria do vereador Manuel Rosengue, indicações 786-21 a 789-21, de autoria do vereador Júlio Kaminski, requerimentos 438-21 e 439-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, requerimento 440-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, requerimento 441-21, de autoria do vereador Zairo Casagrande, indicação 790-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, indicação 791-21, de autoria do vereador Zairo Casagrande, requerimento 442-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, e indicações 792-21 a 794-21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes. Senhor presidente, gostaria de fazer registro da minha presença. Confirmado, presença, excelência. Terminado o expediente, passamos para o horário político. A palavra é do Miguel Perini. Tem mais o tempo do vereador Salésio Lima. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, vereadores e vereadoras e todos que nos assistem. Obrigado, Salésio Lima, pelo seu tempo. Nós tivemos semana passada a Comissão de Obras, Salésio Lima, Obadias Benoni, Márcio Darós, o secretário Tita Belloli e o intendente do Rio Maina, Edson Aurélio. Aí eu fiz a gente bateu umas fotos, presidente, e a gente vai passar no telão, porque assim, é tanta obra nesse município que a gente talvez tenha vereadores até que não conheçam as obras, como eu fui um dos vereadores que a gente esteve visitando Santa Luzia, lá na terra do Salésio Lima, do Paulo Ferrarese. Tem um ginásio sendo construído lá que eu não tinha nem ideia. Então, já está rodando? Sim. Bom, Miguel. Então, foi rapidamente, né? Mas deixar claro ali que
está sendo construído a escola Filha do Mineiro, no bairro do Metropol, com 6.553 metros, no valor de R$ 5.880.000. A reforma da Policlínica, de 891 metros, mais a ampliação de 262 metros, para ser transformado em 24 horas, né? No valor de R$ 1.557.000. Construção de 2 canchas de bochas oficiais no Parque dos Imigrantes, com 1.021 metros quadrados, no valor de R$ 751.000. Centro comunitário do bairro Las Vegas, com valor de R$ 510.000, que é uma emenda da deputada federal Giovana de Sá, que essa construção estava caindo, e ela gentilmente fez essa emenda e está praticamente pronto. Totalizando ali um valor de R$ 8.700.000 em 4 obras. Então, parabenizar o prefeito. Tantas dessas obras que tem, num pequeno espaço de território, tem 4 obras de tamanho gigantesco. Então, parabéns à prefeitura, parabéns à comissão de obras, que está sempre fiscalizando. Quero aproveitar também e parabenizar o Colégio Giaca, hoje completando 99 anos de idade. Né? É um colégio que eu estudei lá desde criança, me formei, né, o terceirão, na época chamava. E então quero deixar aqui os parabéns pelo Giaca, pela diretora Marilda, para todos os professores, enfim, para todos que estão lá frente a esse colégio, que o ano que vem completará seus 100 anos. E lembrar que hoje, com esse aniversário de 99 anos, vai ter o presente que eles querem, né, seria alimentos e cobertores, né, que seria uma entrega drive-thru em frente ao Colégio Giaca, que é um colégio que eu tenho uma grande gratidão por estudar por lá praticamente por 11 anos e ser esse cidadão que a gente é. Muito obrigado, presidente. Se passar a palavra para o vereador Edivânio, esta casa estará enviando mensagem de condolências à família do senhor Abel Barchinski pelo falecimento de hoje. Com a palavra, vereador Edivânio Manente. Declina. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Declina. Com a palavra, vereador Manuel Rosenqui. Vereador Manuel Rosenqui. Travou. Senhor presidente, demais colegas, vereadores e vereadoras, público que nos assiste aí pelas redes sociais, boa tarde. Só para agradecer, viu, senhor presidente, pela iniciativa aí do Papo Legislativo, muito bacana. A gente iniciou aí com uma live bem interessante, né, com temas sobre drogas na Semana Nacional sobre Drogas, Semana Municipal e Nacional. E foi bem interessante, o pessoal teve uma boa repercussão. Agradecer também aí pela iniciativa desses 30 segundos institucionais que antecede a sessão, trazendo sempre um conteúdo assim, voltado para uma campanha, né, que seja relevante, que seja importante aí para a comunidade. E, claro, agradecer a todos que participaram da audiência pública realizada na última quinta-feira, agradecer aos participantes, à equipe técnica da Câmara, que deu um apoio importante para que pudéssemos realizar. Enfim, e já aproveitar para convidar para a próxima, no dia 22/7. Teremos uma próxima reunião no dia 20, aliás, audiência pública, que a gente vai continuar, né, com uma série de audiências para discutir essa política pública sobre drogas e saúde mental, porque realmente isso envolve uma discussão ampla para se criar realmente uma política pública séria,
responsável e que dê conta, né, que possa fazer frente a esse problema grave e complexo. No mais, é isso. Só agradecer realmente. Muito obrigado. Muito bem. Com a palavra a vereadora Giovana Mondarda. Declina. Com a palavra o vereador Daniel Antunes. Muito boa tarde, senhor presidente, senhores membros da mesa diretora, vereadora Giovana, vereadoras e vereadores aqui presentes, vereador que nos acompanha de forma virtual, vereador Toninho, vereador Zairo, e as muitas pessoas que nos assistem nesta tarde, início de noite, pela TV Câmara e redes sociais. Senhoras, senhores, dos 257 candidatos que aceitaram seu desafio em ceder o seu nome, a sua índole, o seu trabalho comunitário, a construção de um nome para hoje estarmos aqui. Nessa tarde, eu parei para pensar no juramento que esses 17 vereadores e vereadoras fizeram no 1º de janeiro, uma posse atípica, porque em outros anos aquele teatro era lotado. Lembra, presidente? Lembra, vereadora Giovana? E desta vez não podemos levar nem as nossas famílias, não por imposição da casa, mas por um protocolo, por uma vigilância sanitária que nos impunha que fizéssemos daquela forma para a segurança de todos, de nossas famílias, bem como dos nossos eleitores que queriam estar ali. E por opção, olho para os colegas e vejo aqui representação de várias bancadas, PSD, Avante, PSDB, PCdoB, PSD novamente, PP, PSDB, PL, MDB, PSDB, e este vereador que vos fala, PSL, e o vereador Júlio Kaminski, também do PSL. Partido, por que teria que ser partido? Para partir? Não. Meu ponto de vista é que o partido tem que ser para convergir. Como foi a minha campanha, eu falei aqui no meu primeiro dia, rua por rua, casa por casa, pedindo voto, voto a voto, sem entrar nas casas, sem visitas e sem reuniões. Por quê? Por tantas as vezes que nós já falamos aqui nessa tribuna, pandemia, corona, Covid-19. Já estamos aqui há quase 180 dias, senhor presidente. E quando chegam projetos em que pode ser considerado um pouco agitado, nós temos que não manter a nossa coerência. Senhor presidente, do meu tempo ao vereador Daniel Antunes. Vossa Excelência tem mais o tempo do vereador Toninho. Obrigado, vereador Toninho. Então, nós temos que ter interferências, nós temos que receber ameaças, vereador presidente. Como na tarde de ontem, eu estava no gabinete 407, no 4º andar, em que o senhor observou que eu coloquei ali uma porta de vidro, porque eu acho legal que as pessoas saibam que o gabinete está aberto para que o seu vereador esteja nesta casa, no horário conforme regimento, para receber as pessoas, a população desta cidade. E 2 cidadãos, senhor presidente, ali chegaram com um tom de ameaça. Ainda não fiz um boletim de ocorrência, mas o farei. E hoje a rádio me liga para saber o meu posicionamento disso. E quem me antecedeu, o presidente do partido, do meu partido, do PSL, disse que eu abandonei, que eu isolei. Não é verdade. Senhoras e senhores que me ouvem nesta tarde, não é verdade. Construir um PSL mulher sem chamar um vereador, isso é correto? Montar uma executiva e tendo um vereador eleito e não participar dessa executiva é correto? Se não é, não precisa responder aqui.
Mas eu preciso me defender das ameaças às quais tive, de reunião a qual eu abandonei, e naquele momento eu precisava me ausentar. E dali, visitas e agendas do presidente estadual do partido, nesta cidade, ou então na região, e nem sequer este vereador foi informado. Bem como a formação da nova executiva, que tomei conhecimento dos nomes, membros dessa executiva, pelo jornal, pela imprensa. Aí agora, porque tem uma posição, porque tem uma coerência a ser mantida, eu tenho que ser ameaçado de maneira alguma. Não entrei nesta casa, senhor presidente, para mudar as minhas ideias e os meus ideais por imposição, por interferência à minha conduta. Porque não é por estar vereador que eu vou mudar a minha conduta. Eu acordo quase que diariamente, senhor presidente, às 4:30 da manhã, 5 horas, e continuo fazendo o mesmo trabalho comunitário que antes. Porque se eu tiver que mudar a minha conduta dentro desta casa, eu vou voltar para o trabalho que eu gosto de fazer, que é servir as pessoas e servir as comunidades. Porque ainda, vereador Salésio Lima, às 4:30 da manhã, às 11 horas da noite, eu recebo WhatsApps e mensagens, ou até mesmo ligações, para dar informações, as mesmas coisas que eu fazia antes de estar nessa casa. Ganhamos um bottom muito bonito do presidente, até não sei ainda, acho muito bonito, mas isso não difere de nada, senhoras e senhores, porque nós estamos aqui para representar o nosso povo, a nossa população, e não para dividir, repito, para convergir. Agora, dizer que eu abandonei o meu partido, isso não é verdade. Que, por favor, quando tiverem informações, passem para esse vereador, que está aqui fazendo o seu trabalho, quando é chamado, quando é convocado, ou nas comunidades, ou até mesmo em reuniões. Mas se é uma coisa que eu não admito, chama-se falta de respeito. E nós temos que começar o exemplo por essa casa. Obrigado, senhor presidente. Só informar Vossa Excelência que a mesa diretora, através da presidência, coloca a assessoria jurídica da casa para qualquer dúvidas e orientações quanto ao fato que você colocou na tribuna, tá ok? Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Declina com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Boa tarde a todo público que nos assiste, né? Essa sessão, nessa tarde fria do mês de junho. Eu queria relatar um pouco, brevemente, da reunião do GGI, que nós representamos esta casa, juntamente com o vereador Kaminski, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que discute as políticas públicas de segurança, né? Enfim, que é um gabinete que aproxima a sociedade civil do sistema de segurança. Então, ali participa o 9º Batalhão, a 6ª Delegacia Regional de Polícia, o GAC, as entidades civis, a SIC, CDL, secretarias do município, IGP, Rotary, Lions, maçonaria, enfim, uma ampla representação da sociedade e que discute uma vez ao mês, e a Câmara está representada nessa discussão, os assuntos de segurança pública. Foi levantado um dado que 50% dos furtos em Criciúma estão se dando em 2 regiões, no centro e na Grande Pinheirinho. Então foi muito discutida a questão dos pedintes e moradores de rua, principalmente esses que atuam em sinaleiras e na região da Grande Pinheirinho. O GGI atualmente é coordenado pelo 4º BBM, Batalhão de Bombeiros Militar, pelo Tenente-Coronel Lemos, que conduziu uma brilhante reunião. E o que polarizou essa reunião foi um projeto da nossa universidade, a Unesc, que é o projeto Trilho da Saúde, né? Que entrevistou já 157 residências, famílias da região do Trilho, identificando a vulnerabilidade, os motivos, né? E já fazendo alguns diagnósticos de toda aquela região do Trilho, para que possa ser feito um encaminhamento tanto para a área da educação, onde já se verifica uma presença forte do bairro da Juventude, né?
em relação a jovens e adolescentes, encaminhar, se for o caso, para empregos, e a própria Secretaria de Ação Social participou da reunião nesse sentido, de dar esse encaminhamento pelos programas de jovem aprendiz, etc. Enfim, o que se poderia fazer com toda essa população da região do Trilho? Esse é o trabalho que a Unesc está levantando e as ações que podem ser feitas na área da educação, saúde, assim por diante. Então, uma região que tem uma taxa de natalidade muito alta, né? Mães solteiras, 4 a 8 filhos, né? Que tem problemas na coleta de lixo. Foi também reivindicado uma revitalização da praça central do bairro Pinheirinho, que precisa dar uma repaginada, enfim, melhorar as condições da praça. Então, o debate do GGI se deu muito em cima dessa questão dos pedintes, dos moradores de rua e da situação das famílias em situação de vulnerabilidade da região do Trilho. E em cima desse projeto Trilho da Saúde, um projeto que é coordenado pela professora Lisiane, da Unesc, que polarizou toda a reunião. Era isso que eu tinha para relatar. Boa tarde a todos. Com a palavra, vereador Obadias. Declina com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os vereadores que nos acompanham remotamente, a todos que nos assistem através das redes sociais. Também, nesse dia de hoje, gostaria de cumprimentar a Marilda Marcos Lopes, que é a diretora da Escola Padre Carlos Weck, Padre Miguel, Padre Miguel Jac, desculpa, Padre Miguel Jac, pelos 99 anos, vereador Miguel. Uma bela lembrança, porque lá temos profissionais, professores, direção, pais sempre interessados a melhorar aquele colégio, dar qualidade de vida na estrutura daquele colégio, também na educação, através de muita força. Então, parabéns à direção, a todos os professores, por estar contribuindo nesses 99 anos da Escola Miguel Jac. Também gostaria de relatar a todos os vereadores, aqueles que nos acompanham, a prestação de conta no dia de hoje do Hospital de Retaguarda do Rio Maine. A UTI, na qual faço parte da comissão de avaliação de gastos, juntamente com o vereador Kaminski, participei lá. No mês de maio, houve um recebimento da direção, da empresa que coordena lá os serviços da UTI, de R$ 871.377,89. E os gastos foram, por aí, sobrando R$ 9.000 em caixa. A despesa aumentou muito, medicamentos para manter os pacientes, sedados aumentou muito, que custava a dose, que custava R$ 8,00, está custando mais de R$ 50,00, então os gastos aí estão aumentando. Relatar que a cada UTI aberta durante o mês custa R$ 87.000, é um gasto muito grande para o governo manter essas UTIs abertas. Então, dizer aos pacientes, às pessoas, à população da nossa cidade, os vereadores, que também hoje a mortalidade está em 73%, cada 10 pacientes que é internado na UTI, sendo lá também em outros hospitais, a média é essa, cada 10 pacientes vem 8 a óbito, só escapa 2 pacientes. Então, quando um paciente vem a ser internado, entubado no UTI, cai um desespero nas famílias, porque é só um milagre de Deus. Então, passando essas informações, agradecemos aí a esta casa por estar representando nessa comissão. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Leuda Silveira. Declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti. Declina.
Com a palavra, o vereador Márcio Darós. Declina com a palavra o vereador Nicola. Declina e com a palavra a vereadora Roseli. Lembrando que Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Se tivesse pedido. Boa tarde, senhor presidente, aos membros da mesa, os colegas vereadores e vereadoras. Rapidamente, é só para pedir aos nobres vereadores que ainda não fizeram o vídeo sobre a nossa campanha da Frente Parlamentar de Covid, que se pudesse fazer hoje, para que segunda-feira eles tenham o tempo do final de semana para estar editando, para que segunda-feira possa, então, ser colocado aqui na sessão. E também eu quero parabenizar a Escola Padre Miguel Giac, em nome da nossa diretora Marilda, escola em que eu tive o orgulho e a honra, em 2018, de ser paraninfa da turma de magistério. Então, 99 anos, rumo ao centenário, uma das nossas escolas mais antigas, né, vereador Perini? Ela representa a Grande Rio Maina, então muitos dos moradores da Grande Rio Maina passaram pela escola, né, ou Luiz Lazarinho antigamente, ou Miguel Giaca, né? Então, parabéns a toda a comunidade escolar. E também mandar um abraço a Júlia, né, nossa companheira, pela morte do seu avô, muito triste. Então, nesses dias, todas essas pessoas que estão vindo a óbito, sendo ou não Covid, é muito triste. É isso aí, senhor presidente. Lembrando os vereadores que informe a mesa os vereadores que vão compor a ACP do Carvão, no qual desde ontem, regimentalmente, o nosso prazo se encerra hoje. Então, por favor, coloque na parte administrativa da secretaria o nome de cada vereador de cada partido para compor a ACP do Carvão, tá ok? Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Senhor presidente, apenas para convocar a nossa Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa para reunião aqui no plenário amanhã, quarta-feira, dia 30, às 14 horas. Ok. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Mondardo. As mulheres têm preferência, vereador Manuel, pode ser? Senhor presidente, gostaria de pedir para solicitar a remoção da moção 33 de minha autoria, por favor. O que é a assinatura? Isso, pode tirar do sistema. Isso. Retirar? Uhum. Atendido de plano, excelência. Com a palavra, o vereador Manuel Rosenck. Senhor presidente, só para solicitar a retirada de pauta do requerimento 43821. É de Vossa Excelência? Exato. Atendido de plano. Obrigado. 438? Maraca, 438 ou 431? Grande expediente, indicação 785-2021, autor vereador Manuel Rosenck da Silva. Reposição das lajotas na travessa Paulo Lopes, de frente ao número 50, no bairro Operária Nova. Requerimento 437-2021, autor vereador Manuel Rosenck da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existem estudos para realizar o recapeamento com massa asfáltica da rua Orquídeas, no bairro Argentina. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 786-2021, autor vereador Júlio César Kaminski, pintura de sinalização horizontal e indicativa de pare no encontro das ruas Itapema e dos ferroviários, no bairro Pinheirinho. Indicação 787-2021, autor vereador Júlio César Kaminski, substituição das grades de proteção e limpeza das bocas de lobo, localizada na rua Ercílio Luz, na esquina com o edifício Marcelli, no centro. Indicação 788-2021, autor vereador Júlio Kaminski, pintura da faixa de pedestre na rua Henrique Lage, de frente ao nosso posto, bairro Centro. Indicação 789-2021, autor vereador Júlio Kaminski, recuperação da pavimentação de lajotas na rua Sérgio Benvec e Valdite, bairro Milanese.
Requerimento 439-2021, autor o vereador Manuel Rosengue, envio de expediente ao presidente da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, FANCRI, senhor Robson Francisco Isidro, solicitando ao mesmo da possibilidade da remoção de vários arbustos enfraquecidos na rua Luiz João Milanês, no bairro Milanese, por estar oferecendo riscos de graves acidentes aos moradores do local e por estar impedindo a construção de calçadas, o que aumenta os riscos de acidentes de trânsito envolvendo pedestres. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O requerimento 440-2021, autor vereador Manuel Rosengue, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando-se a possibilidade de criar um aplicativo que possa, primeiro, permitir o acompanhamento dos pais e responsável à frequência dos alunos da rede pública municipal de ensino. Segundo, disponibilizar notas de alunos em provas de e testes para possibilitar o acompanhamento do desenvolvimento escolar. Terceiro, viabilizar planejamento de métodos para a contenção de evasão escolar, tendo como base os gráficos produzidos pelos aplicativos. Quarto, permitir o acesso aos boletins divulgados bimestralmente. E o quinto, facilitar o contato entre pais e responsáveis e escola. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 441-2021, autor vereador Zairo José Casagrande, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal perguntando se existem estudos visando a construção de um UBS, Unidade de Saúde Básica, no Alto Pinheirinho. Em caso afirmativo, há previsão para o início da obra? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 790-2021, autor vereador Manuel Rosengue, repintura da sinalização de pare na interseção da rua Vidal Ramos, com início com a João Sequinel, no bairro Pio Correia. Indicação 791-2021, autor vereador Zairo José Casagrande, estudo e projeto visando a construção de uma passarela aérea para pedestres nas proximidades do bairro da Juventude, no bairro Pinheirinho. Requerimento 442-2021, autor vereador Manuel Rosengue, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se há possibilidade de implementar a sinalização em forma de X nos cruzamentos das seguintes ruas, conforme artigo 182, o item 7º do Código do Trânsito Brasileiro. Primeiro, rua João Pessoa com a rua Araranguá. Segundo, rua Anita Garibaldi com a rua Araranguá. Terceiro, rua Diácono Sônego com a rua Araranguá. Quarto, rua Álvaro Catão com a Henrique Lage. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 792-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, recuperação do asfalto em frente da Exucre. Indicação 793-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, restauração da Boca de Lobo, da rua Melvin Jones, ao lado do Altoff Supermercados, no bairro Michel. Indicação 794-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, restauração da pavimentação de asfalto da rua José Henrique Mesari, bairro Próspera. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Toninho. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de parabenizar o Laboratório Burgo pelos 40 anos de existência na nossa cidade, gerando oportunidades e receita para o nosso município e estado. Ok. Vereador Antônio Manuel. Presente. Presente. Vereador Arleu. Presente. Vereador Daniel. Presente. Vereador Edvânio. Presente. Vereadora Giovana Zanetti. Presente. Vereadora Giovana Mondardo. Presente. Vereador Paulo. Presente. Vereador Juarez. Presente. Vereador Júlio. Presente. Vereador Manuel. Presente. Vereador Márcio. Presente. Vereador Miguel. Presente. Vereador Nicola. Presente. Vereador Badias. Presente. Vereador Angelim. Presente. Vereador Salésio. Presente, vereador Zairo Casagrande. Presente. Presente. Em única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número PDL 001/21,
de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que recomenda a rejeição das contas anuais do município de Criciúma do exercício de 2016. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, única a se manifestar sobre o projeto, opinou pela rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas e, consequentemente, pela aprovação das contas anuais do exercício de 2016, encaminhando a matéria ao plenário. Lembrando aos vereadores que estaremos fazendo a votação do Tribunal de Contas, o relatório do Tribunal de Contas do Estado. Ressalto aos vereadores que estarão votando a favor ou contra o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, de acordo com o artigo 196 do Regimento Interno. Aqueles que votarem a favor estarão aprovando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado e rejeitando as contas anuais do prefeito do exercício de 2016. Aqueles que votarem contra estarão rejeitando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado e aprovando as contas anuais do prefeito do exercício de 2016. Em discussão o projeto. Eu gostaria de discutir, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Toninho, logo em seguida, o vereador Nicola. Senhor presidente, eu vou fazer um breve relato com referência às contas do ex-prefeito Márcio Búrigo. Primeiro, começando falando do mandato meu de 96 a 2000, no qual você também fez parte, e que nós éramos em 21 vereadores. Neste ano, em 1998, nós recebemos na casa uma rejeição das contas do ex-prefeito Eduardo Pinho Moreira, as contas relativas ao ano de 1994, no qual ele era prefeito. Naquela época, este vereador, eu fui voto Minerva dos 21, que concedeu a rejeição do parecer do Tribunal de Contas, deixando assim à vontade o nosso ex-prefeito Eduardo Moreira, que naquela época foi absorvido pelo fato de nós ter rejeitado o parecer do Tribunal de Contas, com 11 votos contra 10. O que eu quero dizer para vocês, vereadores que estão presentes hoje, e vereadores, é que naquela época, quando eu votei, eu era do PP e o Eduardo era do MDB. Eu votei muito tranquilamente pelo fato de entender que aquele parecer técnico era um parecer técnico, e naquele momento era um momento político, e eu não podia, em função de política, prejudicar uma pessoa que fez tanto pela cidade de Criciúma, que foi o prefeito Eduardo Pinho Moreira. E digo a vocês o seguinte: se por uma eventualidade este vereador tivesse votado pelo parecer do Tribunal de Contas, nós teríamos um governador do estado de Santa Catarina, aqui do sul de Santa Catarina, da nossa cidade de Criciúma, que ficou lá como vice-governador, como governador do estado, e que muito fez pela nossa região. E agora nós temos uma rejeição das contas de 2016 do prefeito Márcio Búrigo, que foi nosso prefeito também. Um prefeito que também muito fez pela nossa cidade, uma pessoa que é um empresário bem-sucedido, gerando oportunidades de emprego, gerando receita para o município, para o estado, pessoa no qual ama a sua cidade e pessoa que, pelo que eu vi, pelo processo que eu vi do Tribunal de Contas, os dois indicadores maiores que se submete a uma rejeição da sua conta foi justamente na saúde e na educação, onde nós temos um caos. A educação e a saúde, nós subimos principalmente a saúde, o que nós passamos. E o prefeito, ele tecnicamente, e ali o pessoal dele, fez todo um trabalho e que eu entendo que salvou muitas vidas e que ajudou muitas famílias, muitas pessoas. Então, eu quero passar para vocês que, só dando esse meu parecer, e dizer que eu vou votar contra o parecer do Tribunal de Contas. Se licença, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Nicola. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, muito boa tarde. Nossas funções são muito claras: representar, fiscalizar, legislar. A defesa da importância do vereador para a democracia é uma constante por cada um de nós. Estamos amparados e devemos respostas àqueles que nos elegeram e a quem representamos. Nos últimos 2 meses e meio, não foram poucas as pessoas que vieram a mim pedindo ora para votar a favor do ex-prefeito e ora para votar contra o ex-prefeito. Para todas foi muito claro. A situação que se coloca nesse momento, presidente, é sobre ser a favor ou contra um parecer de Tribunal de Contas, e não a favor ou contra o agente público. Fui claro até mesmo a ele, no único café que tomamos, a convite dele, no dia 21 de abril, às 15 horas, no Café Cultura do Nações Shopping, porque os meus encontros são muito claros. O único momento em que me encontrei com o ex-prefeito nesse período, onde falei que faria uma análise técnica e que daria muita atenção à sua defesa. Acredito, por minha graduação em administração pública, em qualificação no poder público, em profissionalização da gestão pública, por acreditar em uma política voltada a debates técnicos, com base em evidência e em respeito à coisa pública. Tenho total certeza que todos os senhores e senhoras, assim como eu, sabem a responsabilidade desse voto e fizeram uma análise minuciosa em seus gabinetes das mais de 1.200 páginas desse processo. Também há quem diga que essa é uma decisão política, mas para contestar o robusto processo do Tribunal de Contas é necessário justificativa. É necessário falar para a sociedade os motivos que levam você, vereador, a ser contra ou ser a favor. Sobre o comprometimento das contas, a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000 é uma das maiores conquistas da administração pública brasileira. Ela deve ser defendida por todos nós, parlamentares. Respeito às metas, cumprimento de limites, da capacidade de endividamento. Dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal é formalismo exacerbado é um desrespeito ao cidadão que acorda todo dia para trabalhar, paga os seus impostos e mensalmente nos paga para fiscalizar as contas. E temos lá, na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 42, o seguinte: é vedado ao titular, nos últimos 2 quadrimestres de seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. O relatório do Tribunal de Contas destaca que as contas de 2016 possuem obrigações de despesas liquidadas até 31 de dezembro, contraídas pelo Executivo, sem a correspondente disponibilidade de caixa para pagamento das obrigações, deixando a descoberto despesas ordinárias no montante de 40 milhões e despesas vinculadas a fontes de recursos de 71 milhões, evidenciando o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos também um claro déficit de execução orçamentária e financeiro de quase 104 milhões de reais. Colegas e público que nos assiste, a previsão de receita para o ano de 2016, na LOA, era de 960 milhões de reais, com a arrecadação efetuada de quase 590 milhões, ou seja, 61%. Cabe aqui a velha máxima da economia familiar, né? Não gastar mais do que se arrecada. Você até pode prever um valor mensal de receita na sua família, mas você pode contar com ela para comprometer o seu cartão de crédito? Se um gestor público percebe ainda nos primeiros meses do ano que a arrecadação desse ano seria menor do que o previsto, o que faz? Aperta o cinto ou continua? Ele deveria ter segurado os gastos e não acelerado o comprometimento. A culpa é do secretário da Fazenda? O prefeito é o ordenador primário. Todos nós sabemos o que é o ordenador primário. O secretário é de confiança. Na administração pública, é evidente, vereador Juarez, trabalho com contabilidade, vereador Edivânio também. Na administração pública é evidente que se usa regime de caixa para receitas e regime de competência para despesas. Isso por um motivo óbvio. Você não pode comprometer recursos que não foram arrecadados. Vemos, portanto, nas contas de 2016 que tentou-se adotar um regime de caixa para as despesas, comprometendo o exercício sequente. Sobre os limites constitucionais. Os valores a mais aplicados em relação ao limite constitucional, há quem ache, inclusive entre nós, que gastar muito mais é motivo de orgulho. Eu não acho. Eu acho que o gasto tem que ser eficiente e existir gestão. E gestão não é só financeira, presidente, mas de pessoas, de logística e de processos também. O próprio auditor do Tribunal de Contas ressalta na página 786 do processo o seguinte: responsabilidade social não afasta a necessidade de cumprimento de regras relativas à responsabilidade fiscal. Em 2016, em relação ao mínimo obrigatório de 15% em saúde, Criciúma gastou 33%. Faltou gestão.
Fechamos 2020, por exemplo, com 21,5% em saúde e sendo referência no Estado. O mesmo na educação, gastou-se 33% em 2016, sendo que o mínimo é 25%. Hoje temos gestão, vereadora Roseli, vereadora Giovana Zanetti. Somos referência em educação com 26% de gasto. Isso é gestão. Podemos também falar das despesas com pessoal, fechando 2016 com 43%. E com gestão diminuindo em 2020 para 34%. Em sua defesa, o ex-prefeito relata que os compromissos a pagar não tenderiam a causar prejuízo ao equilíbrio das contas do município, pois refletiam valores transitórios. No entanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o planejamento da gestão pública deve ser voltado à prevenção de riscos que possam afetar o equilíbrio financeiro. E o Tribunal de Contas, então, destaca em vários momentos do parecer que o prefeito não apresentou nenhuma ação no sentido de diminuir as despesas de caráter não continuado. A gente ainda pode entrar no tema do repasse da União para a gestão da saúde, dos convênios do Estado, dos recursos da Celesc, do Criciúmaprev, mas não temos o tempo necessário aqui e eu tenho certeza que Vossas Excelências analisaram. Mas nesse processo inteiro, presidente, tem uma situação que me deixou bastante preocupado. O constrangimento, a tentativa de constrangimento. Na defesa apresentada aqui na Câmara, o ex-prefeito tenta constranger a mim e a cada um dos senhores, ao destacar que o parecer conclusivo do TCE é extremamente técnico, ponderando-se, inclusive, em muitos episódios um formalismo exacerbado, e que, quando há sugestão de rejeição de contas, só há dois caminhos a seguir. O primeiro é quando fica caracterizado prejuízo ao erário, onde há prospecção de tomada de contas com o intuito de reaver prejuízo, e o segundo é quando há mero descumprimento de regras contábeis, em análise meramente matemática. Meramente matemática, vereador Juarez, vereador Edvânio, que atuam com contabilidade. Contabilidade meramente matemática. Meramente matemática. Fico imaginando o Frei Luca de Pacioli, o pai da contabilidade moderna, lendo isso, que contabilidade é mera análise matemática, né? As partidas dobradas, o crédito e o débito. Abro aspas novamente para a defesa do ex-prefeito. Abre aspas. Nesse contexto, é importante que cada um dos membros da Câmara tome por consciência que outrora podem estar na posição inversa de ter suas contas sob análise desta Casa Legislativa, porque poderão ser membros do Executivo, o que, a nosso sentir, deve expandir o olhar, de modo a analisar as contas considerando todas as suas questões, e não meramente formais contábeis. Senti-me ameaçado, confrontado e até mesmo chantageado, presidente. É um desrespeito com a Câmara de Vereadoras, uma afronta a nós. Não podemos, como parlamentares eleitos que somos, aceitar desrespeito. Mas, repito, em momento algum se falou em corrupção ou má-fé, ou mais de péssima gestão. Em 2020, defendi fortemente a qualificação na gestão pública, o trabalho técnico do vereador, o voto baseado em evidência e em respeito à coisa pública. E finalizo, presidente, destacando meu voto favorável ao parecer do Tribunal de Contas e citando o procurador Diogo Ringenberg, do Ministério Público de Contas, a quem, inclusive, vereadora Giovana Mondardo, acho que vale convidá-lo para uma apresentação, uma palestra por meio da nossa Escola do Legislativo, a todos nós, a todos os assessores e tudo mais. Na página 881 do processo, ele diz o seguinte, abre aspas, não é razoável que o poder público, no seu gigantismo, não possa se sustentar com o que efetivamente arrecade e precise ainda incorrer em déficits que culminam por pesar ainda mais sobre um já suficientemente espoliado contribuinte. Continha, presidente. O projeto continua em discussão. Eu vou discutir. Arlilda Silveira. O golpe lá no Jair, né? Senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, primeiro dizer da satisfação, vereador Toninho, desde 1997, né, tê-lo aqui, mas dizer que naquele dia eu votei contra o senhor Eduardo Moreira. Então, eu fico muito tranquilo nas minhas posições aqui na Câmara, assim como respeito também a sua posição, colega e amigo.
Contas rejeitadas caracteriza ato doloso de improbidade administrativa, incidindo na regra legal específica, segundo o artigo 1º da Lei Complementar 6490, vereador Kaminski, Vossa Excelência, que é advogado. Quando alguém assume o erro, é um ato de grandeza pedir desculpas. O que não pode é ficar tentando ter razão de uma coisa que está consolidada. Para conduzir uma prefeitura, no caso Criciúma, vereador Paulo, é necessário ter equilíbrio, transparência, coragem e uma equipe comprometida, coisa que o ex-prefeito não teve. Em 2017, quando assumimos a prefeitura, prefeito Salvaro, eu na condição de secretário de governo, aquilo era por minuto, os vereadores que eram secretários, a vereadora Roseli, a situação com que chegávamos, não tinha prefeitura, né? Mesmo tendo um local cedido gentilmente por um empresário para ter lá a prefeitura, mas a saúde era lá perto da Unesc, a prefeitura era ali, para falar com a secretária de Educação era longe, tudo era muito difícil. E está me passando um filme aqui, que eu lembro bem que naquele final de semana a ambulância não tinha 1 litro de óleo para andar, para socorrer um cidadão ou uma gestante, porque não tinha crédito. O município estava no Serasa, vereador Daniel. Ficamos 7 meses, e à época era o excelente secretário da Fazenda, Robson Gotuso, que fez realmente uma qualidade de gestão extraordinária, juntamente com toda a sua equipe do prefeito Salvaro. Procuradoria, Secretaria de Saúde, Educação, enfim, todos, social, todos. Porque ficou um comprometimento daquela equipe e que tinha dias que entrávamos na prefeitura e eu dizia, hoje não vamos vencer. Tanto para colocar óleo diesel, quanto para comprar remédios. Também não tinha. Não tinha crédito. Convênios foram reduzidos. Da PAI, da Casa Guido. Todos os convênios foram reduzidos 20%. Da AMA, todos. Foi feita uma licitação emergencial para o Hospital Infantil, Comissão de Saúde, os vereadores, para poder as crianças serem atendidas. Porque na época estava lá um instituto chamado ISEV, que realmente estava todo atrapalhado, uma situação bem deficitária, onde as nossas crianças não estavam sendo atendidas. Todo dia tinha um sequestro de conta. É o Bacen Jude. Eu lembro que o secretário da Fazenda, ou até alguém da Secretaria da Fazenda, ia lá assim, ó, tiraram mais 700 mil da conta do bombeiro. Que foi, na época, eu lembro bem, era um convênio que era do bombeiro, mas... E aí foi se trabalhando e chegou-se a conta de 170 milhões de reais, a dívida final apresentada no CDL de maneira muito transparente. O Tribunal de Contas aqui, ele coloca 104 milhões 992 mil, mas ainda tem 50 milhões do INSS e mais 7 milhões da FEPES ainda. Para não caracterizar nenhum problema político, pessoal, com esse prefeito, se o parecer do Tribunal de Contas viesse pela aprovação das contas, vereador Juarez, eu votaria tranquilamente pela aprovação das contas. Mas veio por uma rejeição clara. Como eu não domino muito esse assunto, muito pouco, e para não cometer nenhuma injustiça, eu comecei a conversar com gente entendida, vereador Paulo. Fazer uma reunião com um advogado, fazer uma reunião com um contador, fazer uma reunião com outro contador, com um professor. E fui apresentando alguns documentos e depois fui pegando o relatório final. Só para vocês terem ideia, isso aqui é da Controladoria Geral da União. Foi uma auditoria em 2017 no Fundo Municipal de Saúde. E o que me chama a atenção,
um volume enorme de papel. Isso aqui, depois da leitura, eu consegui ver isso aqui, mas tem mais coisas. Mas esse aqui me deixou muito preocupado. Foi verificado que na documentação arquivada na Prefeitura, as notas fiscais que continham a relação de gastos efetuados com recursos repassados, deve ser destacado que o ISEV foi contratado para administrar o hospital infantil por meio de repasse efetuado pelo município, devendo o município acompanhar as despesas realizadas pelo ISEV, o que não ocorreu. Desta forma, o município não teve controle efetivo sobre os repasses aplicados, tendo pago ao ISEV sem solicitar comprovação dos gastos usados e efetuados. O município despendeu R$ 32.228.592 de 2014 a 2016, gestão do ex-prefeito, sem comprovação dos gastos efetuados. Está na Controladoria Geral da União, não sei o que estou dizendo. Um outro detalhe que chama a atenção na análise do Tribunal de Contas, e eu poderia discorrer aqui um longo tempo aqui. Item 1, anotado até por esse professor. Déficit orçamentário da ordem de R$ 103.834.000, representando 19,21% da receita anual arrecadada do município, e déficit financeiro na ordem de R$ 104.992.000, o outro era 103 milhões, representando 19,42% da receita arrecadada. Os déficits orçamentários e financeiros, por si só, já representa grande descontrole de despesas pelo administrador público, e, nesse caso, o percentual ficou num patamar muito elevado. O vereador Nicola discorreu sobre também o processo do Tribunal de Contas. E 19,42%, gerando desequilíbrio e dificuldade para poder sanar tal descontrole. Item 2, mas tem vários, eu vou resumir. Despesa da educação de recursos do Fundeb, na ordem de R$ 20.203.000, sem lastro financeiro para honrar. Um outro item, o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o vereador Nicola já fez a colocação, eu coloco. E aqui as compensações junto ao INSS de forma indevida, feitas entre 2013 e 2016, de aproximadamente R$ 48 milhões de reais. A análise da auditoria por parte do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, senhora presidente, é feita por auditores com conhecimentos específicos, voltados à administração pública, onde as contas do exercício 2016 rejeitada a primeira vez em 18 de 12 de 2017, tendo como relator o conselheiro Gerson Sica, e que, após o ex-prefeito fazer o pedido de reapreciação junto ao Tribunal de Contas, foi reprovado novamente, então, pelo conselheiro Luiz Roberto Rebst. Ou seja, os auditores do Tribunal de Contas tiveram duas oportunidades para analisar e ressaltar as suas atuações. Pergunta que fica: e como isso passou despercebido? 2. E os assessores do chefe do Poder Executivo, comitê gestor, a Secretaria do Planejamento e a Secretaria da Fazenda? O meu voto é a favor do parecer, excelência. Gostaria de me inscrever, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Presidente, mesa diretora, na defesa que o ex-prefeito apresentou à comissão, o advogado pede espaço, né, na sessão de julgamento para
a possibilidade de apresentação. Ele chegou a comparecer hoje à casa? Não? Ok. Com a palavra, o vereador Zairo. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, senhor presidente, os que nos assistem pela rede social. Esse parecer pela rejeição de contas, ele primeiramente passou pela Comissão de Fiscalização e que, devido à temporaneidade, né, do pastor Jair, presidente da comissão, acabei por presidir a comissão neste período que chegou esse parecer. Na comissão, nós designamos a vereadora Giovana Zanetti para que fizesse uma análise mais apurada, fosse em busca de assessorias, porque, é claro, nenhum de nós vereadores, eu acredito que não tenha suficiente capacidade para analisar tantas informações de natureza técnica, né? Há uma lenda que depois que você se elege, passa a entender de tudo. Isso é uma lenda. Então, nós realmente precisamos fazer o que o vereador presidente fez, foi em busca de orientação de especialistas, né? E formou a sua opinião. Na fala do presidente, ele destacou o ano de 2017, né? A gestão do então secretário da Fazenda, Robson Gotuso, né? E realmente foi um ano atípico, só que o parecer do ano de 2017, da gestão Clécio Salvaro, veio pela aprovação. Então, eu fui favorável a esse parecer, votei pela aprovação de 2017, mas este parecer de 2017, para que fique bem claro, ele veio do Tribunal de Contas do Estado pedindo a aprovação das contas. Para mudar o parecer, então, que é preciso 2/3. Indo, então, ao mérito desse parecer, eu me baseei, então, nas conclusões da relatora da comissão, repito, a vereadora Giovana Zanetti. Tem um voto divergente, um voto discordante no Tribunal de Contas, do desembargador Xerém, e que ele se baseia no seguinte: ativo e passivo circulante. O que é isso? No curto prazo, o que você tem para receber e o que você tem para pagar. Então, a prefeitura deixou de 2016 para 2017 138 milhões de contas a pagar no circulante. Mas tinha 188 milhões a receber no ativo circulante. Então, de certa maneira, pode ter demorado um pouco, mas os números expressam um relativo conforto para o ano sucessório a 2016. Esse é o argumento base do desembargador Xerém, que discordou do parecer exarado pelo tribunal. Sempre quando vem a nossa decisão ela é técnica, mas também política, né? Eu quero fazer uma consideração de que, se temos uma doença, se a gente sabe a dosagem do remédio para essa doença, né? Se essa dosagem, se esse parecer do tribunal, ele, por exemplo, elenca casos de corrupção, de dolo, de desvio. Não, em nenhum momento se fala disso, né? Então, a princípio, tivemos uma gestão proba, né? E houve uma combinação, né, de déficit orçamentário e déficit financeiro com despesas excepcionais, né? Ali se fala dos 2 incêndios, da obrigação judicial de demitir 1.000 funcionários contratados, uma série de despesas que não se tinha expectativa à época. Isso é o que diz a defesa. Quanto às atividades essenciais, saúde e educação, elas correspondem a 94 milhões, isso que não foi pago. Então, 33% na saúde, 33% na educação, 86% e 96% no caso do Fundeb, que são despesas feitas em atividades essenciais, que realmente aconteceram, causando um déficit na execução orçamentária de 19,21% da receita arrecadada. Então, eu acredito que a gente deve aprovar, como fizemos, porque muitas das ressalvas que estavam em 2016, estavam em 2017, estavam em 2018. Cabe a nós julgar se essas ressalvas,
eu falo de AFASC, eu falo de Criciúma Prévio, eu falo de a questão dos conselhos. Então, continuou nos demais anos uma série de ressalvas e problemas estruturais que ainda não tivemos condições de resolver em Criciúma. Alguns encaminhamentos foram dados, mas continua lá, estruturalmente, problemas que impactam e geram ressalvas do tribunal. Então, eu, de certa maneira, acompanhei a vereadora Giovana e vou acompanhar hoje, rejeitando o parecer do tribunal, baseado nessas informações, que eu acredito que são verídicas. Muito obrigado pela atenção. Tá ok. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Como vota o vereador Antônio Manuel? Contra o parecer do tribunal. Vereador Arleu, a favor do parecer do tribunal. Vereador Daniel? Contra o parecer do tribunal. Contra o parecer do tribunal. Vereador Edivânio? Contra o parecer do tribunal. Vereadora Giovana Zanetti? Contra o parecer do tribunal. Vereadora Giovana Mondardo? Contra o parecer do tribunal. Vereador Paulo Ferrarese? Contra o parecer do tribunal. Vereador Juarez de Jesus? Contra o parecer do tribunal. Vereador Júlio Kaminski? A favor do parecer do tribunal. Vereador Manuel Rosenck? Contra o parecer do tribunal. Vereador Márcio Darós? Contra o parecer do tribunal. Vereador Miguel Pierini? Contra o parecer do tribunal. Vereador Nicola Martins? A favor do parecer do tribunal. Vereador Obadias? Contra o parecer do tribunal. Vereadora Rosane De Luca? Contra o parecer do tribunal. Vereador Salésio Lima? Contra o parecer do tribunal. Vereador Zairo Casagrande? Eu voto contra, senhor presidente. Contra o parecer do tribunal. O parecer foi derrubado com 14 votos contrários e 3 favoráveis. Eu ia me despedir aí já do vereador Edivânio, mas comunico a todos que ele vai ficar mais um pouquinho com a gente ainda aí. Continue sendo bem-vindo. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 5 de julho, segunda-feira, em horário regimental. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Não, aqui.